Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no primeiro programa do ano, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, na companhia da filha de Herculano, a educadora espírita Heloísa Pires. E antes mesmo da prece, eu vou saudar a Dona Heloísa Pires. Dona Heloísa, feliz ano novo. Como é que foi aí a virada do ano? Adoro Ano Novo. Parece que, de repente, tudo vai mudar para melhor. E muda dentro de nós, se desejarmos, porque temos o nosso interior que depende de nós, que esteja iluminado ou triste, cheio de trovoadas. Vamos mantê-lo iluminados. Fé em Deus, fé em nós mesmos. Olha, em sua homenagem, em homenagem ao nosso programa, eu cortei o cabelo, viu? Para começar, Ficou muito bom. eu pensei que a senhora ia dizer para mim, meu filho, que cabelo? Olha, você tem bastante cabelo. Se você fosse tolo, podia até fazer um implante, mas você, graças a Deus, é um menino inteligente, que sabe que está lindo demais no estágio da Terra e que não precisa dessas tolices. Olha, e na hora que eu falei no cabelo, a senhora viu, veio um reflexo na tela. Dona Heloísa, Dona Heloísa, eu vou fazer a prece inicial. Agora, o Herculano, como grande filósofo, né? Eu não imaginaria jamais Herculano sem cabelo, né? Herculano com essa cabeleira linda dele, né? Mas hoje tem o Karnal, gosto muito do Karnal, ele não tem um fio de cabelo. E olha, ele é brilhante, e ele, quando filosofa, fica lindo. Parece um. Eu não posso, eu brinco muito com Seiça, né? Eu não posso mais nem dizer aquela marchinha de carnaval, é dos carecas que elas gostam mais, já não posso. Mas, Dona Heloísa, mas tem, os grandes pensadores da humanidade foram carecas, né? Então, vamos. E tem aqueles que fazem, pelo amor de Deus, implante. Ai, aquilo é terrível. Olha, Não, a única coisa que eu fazia, Dona Heloísa, a vida toda, que mamãe dizia de que bom para calvície, quando eu comecei a ficar calvo, era chupar manga. E eu comecei olha, a chupar manga, nunca teve efeito, o cabelo foi embora e eu continuo gostando de manga. delícia, manga. Às vezes a Cátia de manhã, mãe, que fruta? Ela gosta muito de comprar fruta porque ela imita o pai dela. Mãe, que fruta você prefere? E quando ela fala manga, eu manga. É uma delícia. Dona Heloísa, eu vou iniciar com a prece inicial. Então, agradecidos a Jesus por mais um ciclo que se inicia, essa primeira semana do ano, esse primeiro programa do ano, e que possamos continuar, Dona Heloísa e eu, com essa tarefa bendita de divulgar Herculano, falar sobre as obras de Herculano e também sobre a vida do grande apóstolo de Kardec. Esse homem que amou tanto Kardec que deu a vida pelo ideal espírita. Então, pedindo permissão ao professor José Herculano Pires, mas pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o primeiro programa do ano de 2023. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver essa obra importantíssima, Introdução à Filosofia Espírita. A senhora tem o seu livrinho aí? Olha lá, Dona Heloísa, 3 capas diferentes, ó, o mesmo livro, né? E se eu tivesse um fanatismo, eu seria taxado de fanático por Herculano. Porque, veja bem, eu já tenho um livro. Quando eu encontro o mesmo livro com a capa diferente, eu compro. Eu compro. Olha, é bom. Assim você ajuda numa revisão
para verificar se não coloco ideias estranhas. Pelo amor de Deus. Boa, eu vou começar a fazer isso. Dona Heloísa, uma pergunta, a gente vai, 3 pontos, eu vou tratar com a senhora aqui hoje. Agora, uma pergunta, né? Heloísa Pires tem alguns filósofos de sua predileção? Sócrates e Platão, que Kardec coloca logo no início do Evangelho, como aqueles que trouxeram ideias que foram desenvolvidas através do trabalho belíssimo de Kardec, mas que já se encontram com Jesus. E na preparação da vinda de Jesus, já se encontram, como apresenta Kardec, com os sacerdotes druidas. Então, a verdade vem vindo. É de difícil compreensão para nós, mas quanto mais amadurecemos, mais somos capazes de compreender e praticar. Sócrates e Platão. Eu me lembro que já faz um tempinho, os programas atrás, a senhora contou um episódio tão interessante de Xantipa com Sócrates. Podia contar de novo aquele episódio, dona Heloísa? Quando ela vai visitá-lo na prisão, né? Ela amava Sócrates, embora às vezes ela o maltratasse, porque ele só tinha um soldo de soldado muito pequeno, e os outros filósofos da época, sofistas, ganhavam muito, arrumavam cargos no governo. Então, às vezes, ela vinha muito nervosa. Ele um dia estava fazendo uma palestra e ensinando, tirando a verdade. Ele era tão humilde que disse que todo mundo tinha a verdade dentro de si mesmo, ele só tirava, e que ele só era sábio porque sabia que não sabia nada. E Xantipa chega nervosa, acho que ela foi fazer o alimento e não tinha o que fazer, e ela começa a gritar e joga depois um balde d'água. Ele olha serenamente e fala: eu sempre soube, depois dos trovões, a água. E ela vai embora. E também quando ele foi condenado como corruptor de jovens, porque ele havia pedido que parassem de oferecer cordeiros, ofertas para o Deus, que ele não precisava disso. Foi o pingo para ele ser condenado à morte. Ele estava lá, pediu que tirasse mulheres e homens que chorassem feito mulheres, porque ele queria ficar sereno. Aí chega Xantipas, ela o amava muito, mas que modo de amar. E ela já começa a questionar: por que vão matá-lo? Que ele era inocente. Ele diz: melhor querias que eu fosse culpado? Aí ela diz: mas eles te condenaram, você é inocente. Ele riu e disse: mas eles também estão condenados. Todos os juízes, todos vão morrer. Ela saiu mais calma, tadinha. Era a luz e a necessidade se encontrando num casamento único, Xantipas e Sócrates. Dona Heloísa, a gente pode dizer, guardadas as proporções, né? Sócrates era o Herculano de antigamente, né? Só Agora, que, graças a Deus, Dona Virgínia não era Xantipas. eu ia dizer isso, agora Xantipa não era a Maria Virgínia de antigamente, de jeito nenhum. Foi outro casamento, seria outro casamento de Herculano. Olha, eu acho que se a Xantipas casasse com o pai, ele não ia aguentar e ter aquele bom humor maravilhoso. Que mulher difícil, hoje já deve ser uma luz. Dona Heloísa, aí vamos lá a este pequeno grande livro. Vocês vejam bem, é o mesmo livro, agora no formato pequenininho, né? No formato médio e no formato grande de Dona Heloísa, né? Tem de todos os gostos, né? Esse aqui é para as crianças, para os adolescentes e para os adultos, viu? Boa, boa. Embora para as crianças guardarem, porque realmente, apesar de ser um livro importante, não é de difícil assimilação, mas é já realmente uma obra adulta, né? Dona Heloísa, eu vou. 3 capítulos aqui de Herculano se chamam, né? Teoria do conhecimento espírita, ontologia espírita e
cosmossociologia espírita, né? A gente vai abordar os três. Herculano, a senhora já contou aqui para a gente, vai fazer filosofia. Uma pergunta, dona Heloísa, na estante de Herculano em casa, ele não só tinha obras espíritas, né? Apareciam esses grandes filósofos na biblioteca de Herculano. Também apareciam. Ele era crítico literário. Ele ganhava muitos livros para fazer a crítica, então ele guardava também os bons livros. Livros espíritas, livros não espíritas, livros de conhecimento geral. Tudo que era bom estava lá. Ainda está na fundação. Que bom. Eu vi na fundação, e brevemente todos vão ver a fundação, que Eri vai publicar um documentário. Dona Heloísa, aí veja bem, Herculano faz filosofia, agora ele afirma, né, que o Espiritismo oferece a filosofia, a teoria espírita do conhecimento. Né? Então, que teoria espírita do conhecimento belíssima é essa, não é, dona Heloísa? Nossa! Lendo agora os livros importantes que têm saído nos Estados Unidos, principalmente, fica claro a necessidade do espiritismo para entendermos como conhecemos. Kardec explica no Ser do Corpo: conhecemos pelo espírito, conhecemos pelos sentidos. Os sentidos é a captação da realidade exterior quando estamos no corpo físico. Claro que mesmo durante o sono, Kardec também explica, o espírito percebe melhor, se tem condições morais e espirituais, a realidade à sua volta. Então, captamos, quando estamos acordados, pelos sentidos físicos, mas graças ao pensamento do que somos, espíritos. Quando o espírito se afasta definitivamente, o corpo não é nada, não vai captar nada. É pela atuação do espírito captamos e dizem os cientistas, neurocientistas do livro Cérebro que se Transforma. Diz Oliver Sacks, neurologista, no livro Um Antropólogo em Marte, no outro livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Captamos, e toda essa captação aí é que eles se dão mal. Essa captação tem que se gravar no cérebro do corpo físico. Nenhum deles conseguiu explicar como se grava. O Espiritismo explica. A parapsicologia, filha do Espiritismo, segundo o pai Herculano também. A captação é da mente extrafísica. O corpo físico é apenas um instrumento de trabalho. Assim como um indivíduo mergulhado num escafandro no fundo do mar consegue, através do escafandro, observar melhor o mundo à sua volta, assim também, mergulhados nesse instrumento maravilhoso de trabalho, não existe nada igual na Terra, captamos como homem através do escafandro, mas quem é a inteligência, o poder mental, a capacidade de pensar, de conhecer, é do espírito, da mente extrafísica, que capta, o espírito aprende, discute, conversa tudo rapidamente, dependendo da capacidade de conhecimento, e grava, transmite ao corpo físico. Então, a pessoa fala para o mundo exterior. Mas, caso estejamos dormindo, Kardec lembra, sem essa vestimenta grosseira de carne, maravilhosa, mas grosseira, as percepções são melhores, mais rápidas, mais fáceis para aqueles relativamente equilibrados. Se a pessoa estiver desequilibrada, e o corpo é tão importante para o encarnado, que estados de grande bebedeira, estados de desequilíbrio, lesões no cérebro, derrames incapacitantes, o espírito fora do corpo físico, com o pensamento organizado, não consegue se expressar através do corpo físico
existe uma barreira, que coisa linda, mas muitos, sobretudo com graves problemas intelectuais, em sonambulismo e na parapsicologia, no estado de telepatia, de percepção do mundo, fora do corpo físico, revela uma inteligência grande. Lindo isso. Só o Espiritismo explica. Tem um capítulo sobre como o pensamento é produzido, não sei se é nos livros do Oliver ou nos neurocientistas, e não explicam, enrola, não dá. Só essa compreensão que Heine apresenta da mente extrafísica, ou seja, de espírito atuando no corpo físico, nos permite conhecer. Então, tem a história no cérebro que se transforma daquela menina, só com o hemisfério do cérebro, mas o espírito também permite uma atuação de um hemisfério sobre uma faixa cinzenta que a menina tinha no cérebro. Só aos 23 anos, felizmente, diz o Dr. Barrita no livro O Cérebro que se Transforma, o fenômeno é explicado. Como ela conseguiu levar uma vida normal se existia só um hemisfério, o outro era uma faixa escura? Quem realizaria o trabalho? Existe solidariedade, fraternidade em todo o organismo. Quando o espírito é forte, relativamente equilibrado, tem bons pensamentos e tem o amor da família, aceitação da família, você pode, você consegue. E essa moça leva uma vida normal, apenas com leve adormecimento numa das pernas. Mas namora, passeia, conversa, trabalha, ri, brinca. Doutor Barrita diz, se ela não tivesse os pais amorosos e os irmãos, ela não teria se desenvolvido tanto. E se não houvesse solidariedade entre os hemisférios. É lindo, né? Mas tudo isso depende do quê? Do espírito. O espírito saiu, o corpo é uma massa de carne apenas. O conhecimento não está no cérebro, é gravado, mas o cérebro vira pó. O conhecimento está na mente extrafísica. Então, essa teoria espírita do conhecimento ilumina a filosofia. Dona Heloísa, aquele ditadozinho que eu acho tão bonito, né? Filosofia, né? Amigo da sabedoria, né? É Filosofia, lindo. filósofo é amigo da sabedoria, filosofia. Mas a filosofia espírita é a amigona, né, da sabedoria, a filosofia espírita. Vai facilitar, se não existe uma quebra. Existe de onde vem o pensamento. Só Heine, que estudaram Kardec num seminário em Kirov, na Rússia, o pai conta no livro Para a Psicologia e Suas Perspectivas, só Joseph Heine conseguiu explicar, usando as mesmas palavras quase de Kardec, só mudando a roupinha dos conceitos. Perfeito. Perfeito. Voltou o som? Ligaram, eu esqueci de apertar o microfone. Liga. Dona Heloísa, aí veja bem. Aí vamos para outro capítulo de Herculano, né? Ontologia espírita. Ontologia é aquela parte da filosofia que estuda o ser em si mesmo, independente da sua forma de manifestação. Por exemplo, Dona Heloísa, né? Dona Heloísa na idade cronológica que tem hoje, Bruno na idade cronológica que tem hoje, né? Isso é a nossa manifestação atual, né? Mas o espiritismo, aí Herculano vem, além da ontologia, com a ontologia espírita, né? A nossa essência, a Dona Heloísa e a de Bruno, está além, aquém e além dessa parte cronológica, né? Isso é maravilhoso, né, Dona Heloísa? Maravilhoso. Senão, não dá para compreender nem como surgem as grandes civilizações. Eu gosto de ver no History, em geral no 2, os túmulos falam sobre os túmulos egípcios e o conhecimento que vem dos séculos.
vem num crescendo. Herculano apresenta no Espírito e o Tempo, desde o horizonte primitivo, vai num crescendo, chega à nossa civilização. É o acúmulo de conhecimento graças às mentes extrafísicas, porque senão o cérebro viraria pó e não haveria o que desse jeito, que permite a civilização ir se desenvolvendo, e com auxílio do plano espiritual. Muitas vezes acham que extraterrestres desceram à Terra para ensinar aos homens. Pode até ser, mas eu fico com uma teoria mais tranquila, que há um relacionamento de amor, de irmãos mais velhos com irmãos mais novos, sem necessidade de espaçonave, de descer à Terra, pela força maior do pensamento, que tem a velocidade da luz, e os maiores agem sobre os menores com muita competência. Dona Heloísa, ainda sobre a ontologia espírita, né? Que é essa parte da filosofia que estuda a essência, independente da manifestação da forma, o que eu vou dizer aqui não é puxa-saquismo, a Dona Heloísa, né? Por exemplo, eu sou um coroa de 56 anos, mas eu procuro na minha vida ter bom humor, Dona Heloísa, né? Ter bom humor e me permita dizer sem puxa-saquismo algum, não é? Heloísa Pires, a sua essência, né? É a pessoa mais jovem que eu conheci em toda a minha vida, viu? Nossa, vou ficar metida. Mas eu devo isso principalmente a meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz. Eu já falei sobre esses espíritos maravilhosos, alegres, houvesse o que houvesse. Eu contei que meu avô perdeu economicamente tudo, família em Haia, fazenda, foi tudo embora, mas não o bom humor. Até a esposa, que ele amava tanto, a avó Bonina, partiu. E ele ficou com aquela filharada. Como fazer? Encontrou a solução. O pai e a mãe convidaram, eles foram morar conosco e a família ficou feliz, alegre. Valeu. Como eu poderia conservar ou ter mau humor, poderia ter tido em outras encarnações, com aquela família preciosa. Minha mãe, o pai, às vezes, nunca falaram para nós, eu descobri no diário, tinha problemas econômicos, eu nunca percebi. A alegria era constante, a mãe levantava sorrindo e dormia, só não cantava, dormia sorrindo. O pai descia rindo. Eu, a primeira risada, quando eu fui morar, casei, fui ter meus filhos, eu ia subindo escada, se escapasse uma risada, ou ele sabia meu horário, ele largava o que estava fazendo e vinha conversar e tomar café. Alegre. Olha, mesmo nos velórios na morte, eu sempre os vi tranquilo. O pai dizia, é a hora de exemplificarmos que a morte não existe. E foi o que aconteceu no velório dele, no velório do meu avô, do tio João, de tantos que partiram. É uma lição maravilhosa que eu vou agradecer pela eternidade, exemplificada. A mãe teve câncer no intestino, fez o tratamento, não perdeu o humor, o bom humor. Tinha uma ulcerazinha que abria na perna quando ela andava muito, se excedia, subia, descia escada, ela não parava. O pai escreveu uma poesia linda. Virgínia é uma máquina e descreve o movimento dela. Ela ficava deitadinha com a perninha para cima, não reclamava. Meu Deus, que exemplos! Eu falei, eu devia ser um espírito muito difícil. Escolher os melhores educadores. Agora vai, dona Heloísa, houve uma melhora. Pronto. Eu já adivinhava de onde vinha esse bom humor de Dona Heloísa Pires, eu já adivinhava, mas graças a Deus que depois que a senhora saiu do lar paterno, a senhora sempre regou essa florzinha do bom humor, né? Jamais perdeu. Né? Tem alguns que perdem, tem a lição paterna, mas pelo caminho afora perde o bom humor, a alegria de E a viver. gente tem que lembrar que todos temos tempestades na vida.
qual é a atitude? Aprendi com os meus pais. Pode se pôr como criança birrenta, se atira no chão, grita, bate as pernas, chora, não adianta nada. Ou pode encarar com bom humor, com a fé humana e fé divina. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou vencer, eu consigo, eu vou vencer. E como diz Chico Xavier, tudo passa, tudo é tão rápido. Agora eu olho para trás, até dou risada com as tempestades. Vencemos e que Deus continue a nos amparar para não fazermos papel feio, principalmente para os filhos e netos. Dona Heloísa, a grande escritora, poetisa, Rosemarie Muraro, ela dizia duas coisas, né? Jamais desconfie dos poetas e dos místicos, não é? Os poetas e os místicos. E ela fazia outra afirmativa, né? Todo místico verdadeiro e todo poeta verdadeiro tem bom humor, não é? Encara Que coisa linda! então, mas, dona Heloísa, aí vamos lá. A gente viu a teoria espírita do conhecimento, essa ontologia espírita, que é a essência da gente, essa manifestação independente da forma, mas Herculano tem um capítulo que ele fala da cosmossociologia, que é aquela disciplina que estuda as leis universais aplicadas ao ser humano. Só que Herculano novamente vem, né? Com a cosmossociologia espírita, não é? Então, são essas leis universais aplicadas a seres humanos que o Espiritismo apresenta como nenhuma outra cosmossociologia, não é? É porque o conhecimento foi se acumulando e o espiritismo surge numa época de maior desenvolvimento da ciência, embora a ciência tenha ainda uma certa rejeição, porque quer ser intelectualizada, mas a cada dia cientistas isoladamente abrem a verdade. Como sociologia, Paulo de Tarso já fala, estamos mergulhados no fluido divino, na energia divina. Em Deus estamos, em Deus nos movemos. O Espiritismo explica, pergunta de 27 do Livro dos Espíritos, elementos constitutivos do universo, Deus, Espírito e energia cósmica. Não se diz mais matéria, energia cósmica, como diz Einstein. A matéria desapareceu, sumiu. Deus, o Criador, nós espíritos, inteligências do universo que nos expressamos, mergulhamos na energia cósmica universal, onde existem leis, leis que fazem com que consigamos ir crescendo para a luz, para o bem, para a compreensão, auxiliados, lembra Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, sempre pela espiritualidade superior, pelos espíritos mais velhos, ou seja, estamos todos conectados nesse universo magnífico que nos acolhe. Dependemos uns dos outros. Conheçamos-nos ou não, ligamos-nos pelo pensamento por lei de afinidade. Pensamento sombra se liga a pensamento sombras. Pensamento luz se liga a pensamentos luz. É lindo. Cosmossociologia, auxiliamos-nos e somos auxiliados uns aos outros. Não existe isolamento se não permitirmos. Dona Luísa, a última pergunta da noite vai para educador espírita, né? Para educador espírita. Veja bem, Dona Luísa, e sobre a filosofia espírita que Herculano apresentou tão bem, né? Uma preocupação que eu tenho hoje é triste, né? Minhas filhas hoje, todas duas, estão na universidade, né? Então, veja bem. Mas há anos atrás, eu conversando com um amigo meu, era a preocupação dele, que hoje é a minha. Infelizmente, as universidades, a filosofia pregada é a do materialismo dialético, do marxismo, não é? E esse meu amigo revelava essa preocupação há anos atrás para mim, que os filhos dele também iam entrar na faculdade. E ele disse, rapaz, chega a dar um medo de meus filhos entrarem nisso aí sozinhos, ali dentro, essa filosofia materialista,
Aí eu dizia, brincando a ele, você tem medo dos teus filhos na universidade? Pois eu tenho medo das minhas filhas já no colégio, porque no colégio também tem professores que já estão apresentando o materialismo dialético. Mas qual é a minha pergunta à dona Heloísa, né? Dona Heloísa, a gente vai um dia ter a satisfação, a alegria de ver no colégio, nos bancos universitários, essa filosofia espiritualista, essa filosofia espírita que Herculano tanto defendeu, o futuro vai realizar isso, dona Heloísa? Claro, é a lei. Na medida em que o conhecimento se dilata, já estão compreendendo que o ser não é aquela tolice que Jean Paul Sartre apresentou, um existente que sequer existe, que passa pela vida em brancas nuvens e morre e não deixa sinal. Some, tudo se dissolve no pó. Então, é um pensamento tão maluco e que virou modismo, virou intelectualismo. Eles querem ser intelectuais brilhantes e têm medo de admitir a verdade. Já passamos por essas fases em outras fases de nossa civilização, quando condenávamos a ciência, matávamos cientistas. Agora aconteceu o contrário. A religião é que se tornou perigo, não mais a ciência, não mais Galileu, não mais os grandes cientistas, Pasteur, que teve que lutar feito louco para provar as ideias dele. Agora, temos alguns, a cada dia diminui, querem condenar essa visão maravilhosa da continuação da vida, querem fechar o homem numa gaiola frágil, morreu, acabou. Então, nem vale continuar a estudar, a crescer, a aprender, porque seria muito pobre. Uma só existência, estaríamos ainda no mundo primitivo. Não teríamos. Ah, aí vem os extraterrestres. De onde teriam vindo os extraterrestres? Mistério? Novamente se apresenta mistério não só na religião, e mesmo nesses livros magníficos, onde tudo fica no ar. Não dá para compreenderem por que um é mais inteligente e outro tem dificuldade. Como um homem vence um derrame incapacitante, brilha e volta a trabalhar na universidade e dá aulas, e quando ele desencarna, o livro O Cérebro que se Transforma, corta, vão estudar o cérebro dele, e pelo cérebro do corpo físico ele deveria ter ficado um vegetal. Que força fez com que Dr. Pedro, pai de Barrita, conseguisse vencer os problemas do corpo físico? O auxílio do filho, a força do espírito do Dr. Pedro, o amor com que um dos filhos o cercou. Existe muito mais, como já diziam, do que pode supor nossa vã filosofia. Ficaremos muito mais encantados com a criação divina, com esse Criador de amor e de misericórdia. É linda a nossa história e o nosso futuro. Faço votos, então, toda esperança do mundo. Dona Heloísa, Herculano dizia no Espírito e o Tempo, né? Houve a fase do homem animal, o homem tribal, o homem social. Vivemos a fase agora do homem econômico, mas virá a fase do homem espiritual, não é? Se Do homem... Deus quiser, nossa, vai ser lindo, lindo, lindo. E aí, Jesus, que era sábio, que era maravilhoso, que estava nas dimensões melhores, vem até nós para nos ensinar o que nos tornaria melhores e mais sábios. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem. E nós, crianças tolas, fizemos o que fizemos. Mas agora vamos nos recuperar e aprender a praticar o que o mestre dos mestres nos ensinou. É aquele símbolo que o pai adorava indiano da serpente que faz uma caminhada, volta, e abocanha o próprio, o próprio corpo para completar o círculo evolutivo. É lindo, lindo, lindo.
Dona Heloísa, então, Deus queira, Oxalá, na minha próxima reencarnação, eu jovenzinho, eu entre numa universidade e vai estudar a filosofia espírita. Aí vai entrar no primeiro dia de aula uma professora de filosofia espírita, Heloísa Pires, né? Olha lá, né? Deus. Se estiver por aí no umbralzinho, você joga a corda. Eu já falo para todos os meus. Eu estou falando na próxima encarnação, aqui na Terra. Aqui na... Olha, mas vai ter uma coisa boa, viu? O aluno vai ser cabeludo. A senhora preste atenção nisso, viu? Um aluno se cuidando muito do cabelinho, encantado. Eu vou falar: olha ele, voltou. Mas eu vou estar sentada ao seu lado como estudante, talvez até numa sala mais atrasada. Não me importo, finalmente venceremos, custe o que custar. A vida é uma aprendizagem. Eu ia dizer uma besteira, mas eu vou me calar aqui. Eu ia dizer, Dona Heloísa, quem sabe no plano espiritual, na Terra, em outra encarnação, eu sentar junto da senhora para a gente ter aula do professor Herculano. Mas não tenho altura. Nem para desejar isso eu tenho altura. Viu? Para com isso, temos sim, vamos aprendendo. A gente, Sócrates sabia que não estava perdendo tempo, mas ele se dedicava a retirar a verdade, que nem sempre ainda está lá, daquelas pessoas mais simples. Olha que espírito lindo! E melhorou o mundo à sua volta. Sócrates é um exemplo. Então, o Pai vai nos ajudar sempre. Dona Heloísa, brigadão. Que primeiro programa do ano, viu? Não podia ser. Olha, Dona Heloísa, o pessoal que está vendo vai dizer, eles vieram com a corda toda, né? Vieram com a corda toda. mas Dona... é um dia lindo, um novo ano, novas esperanças e certeza. E, por favor, se uma sombra vier empanar sua alegria, mande embora. Luzes, alegria, fé em Deus e em nós mesmos. Bom, então vamos fazer a prece final. Então, aqui estamos, Jesus, agradecidos pela alegria de viver, pela alegria de ser espírita, aquele que mesmo no corpo já vive a essência espiritual, e agradece a Deus pelas leis universais aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia, com consciência desperta. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso primeiro programa do ano bom de 2023. Pessoal, semana que vem, sempre às quintas-feiras, 20 horas, eu e Dona Heloísa, a gente vai estar aqui e dedico esse programa a você, minha mamãe Eva. O ano de 2022 é o ano que jamais vai terminar para mim. Esse ano, mamãe não conheceu na Terra, mas no mundo espiritual ela continua a nos inspirar. Obrigado, mãe, por tudo. Dona Heloísa, um abraço. Viu? Abraço, querido, na Ceiça, nas meninas e na Dona Eve, no meu pai e na minha mãe. Aproveite a praia. A gente vai trabalhar. Dona Heloísa vai para a praia, passa a semana na praia. Aproveite. Obrigada, querido, obrigada. Muita paz.